que nós vamos viver aquela mentira como se ela fosse verdade. Irmão Pedro, pode abrir seu microfone. Pois é, irmã Nayara, louvado seja Deus, que mais uma vez, na sua infinita graça e misericórdia, nos uniu nesta sala de forma virtual, pois na sua palavra, em Salmos, no capítulo 84, no versículo 11, vamos começar por ler esse título e mais uma vez clamar a Deus que permaneça conosco nesta sala, que seja Ele o nosso mestre, o nosso instrutor, seja Ele o nosso professor, e que nós nos diminuamos a cada instante para que Cristo cresça em nós. Porque verdadeiramente estamos crucificados em Cristo. Vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. É tão real, é tão verdade as palavras de Deus, que no livro de Salmos, no capítulo 84, versículo 11, o Senhor diz-nos assim: o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Eu, quando li pela primeira vez esse verso, pus-me a pensar seriamente o que é que o Senhor queria dizer com isso. O quão isso é tão sério e que nós muitas vezes não paramos para refletir profundamente nisso. E a contribuição que eu trago nesse estudo vai muito de encontro com o livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20 a 22. Se nos pudermos abrir as nossas Bíblias para fazermos uma leitura desse provérbio, vamos entrar um pouco mais profundo naquilo que é a guerra que nos encontramos, que é a guerra da palavra, que é a guerra de quem fala a verdade e quem mente. E juntos vamos aprender a discernir espiritualmente o que é que nos tem amarrado, por que razão ainda não recebemos a plenitude do poder do Espírito Santo em nós, porque nós ainda continuamos a testemunhar de forma errada, ou seja, a testemunhar contra o nosso Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Provérbios, no capítulo 4, versículo 20, começa assim: meu filho, atenta às palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Quando alguém, irmãos, reflitam só nisso. Deus está nos a dizer assim: meu filho, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. É uma chamada, não propriamente só de atenção, mas é uma chamada de um despertar que Ele quer que nós prestemos na palavra dEle e nos pede para que estejamos com os ouvidos atentos à palavra dEle. E Ele continua dizendo: não as deixeis apartar-se dos teus olhos, guardai-as no íntimo do teu coração. Por que que Deus nos pede para que guardemos a palavra dele no íntimo do nosso coração? Porque a resposta está no versículo 22. Porque elas, as palavras, são vida para os que as acham, e achando-a, e saúde para todo o corpo. Nós paramos aqui e fazemos uma análise muito profunda.
Deus nos confirma de que a palavra dele é vida e é saúde para aquele que acha, para todo o corpo. E o tema em si, quando a irmã Nayara propôs-me o tema, já há alguns dias eu tenho estado a falar com ela e o Espírito Santo me levou a pensar, porque não pode ter sido outra pessoa a me levar a pensar, até porque eu não tenho poder em mim para chegar nesse entendimento. E não é coisa que não seja de Deus, porque aquele que não é de Deus não tem prazer nas coisas de Deus. Está escrito em Mateus que Jesus fala e repreende perfeitamente Satanás quando diz: apartai-te de mim, pois tu és um empecilho para mim. Não tens prazer nas coisas de Deus, somente na coisa dos homens. Ou seja, tudo que vem de Deus, tudo que nos leva a Deus, tudo que nos aproxima de Deus, não podem ter. Então, quando falamos aproxima, nos aproxima no contexto real. Não pode ter proveniência que não seja de Deus. Eu pus-me a pensar e a conversar com os irmãos e chegamos exatamente a esse entendimento de que nós somos verdadeiramente assim como diz a palavra de Deus. Nós somos mentirosos. Todos os homens são mentirosos. Somos mentirosos como? Por quê? Porque nós, além de vivermos uma mentira, porque o que nós vivemos, vivemos fora da verdade, e eu vou dar exemplos reais de coisas que rapidamente nos vão de abrir a mente para compreender. Se eu me estou a sentir mal, irmãos, vamos pensar juntos. Se eu estou doente e eu disser para qualquer um dos irmãos que me perguntar: irmão Pedro, como é que tu estás? Se eu disser estou doente, estou a falar a verdade ou estou a mentir? Alguém pode me dar uma sugestão? A verdade. Louvado seja Deus. Ou seja, eu quando estou doente e a irmã Isabel me perguntar: irmão Pedro, como é que estás? Eu vou dizer que estou doente. Eu estou a falar a verdade para a irmã Isabel e de certeza para muitos de nós, certo? Mas é exatamente aí onde eu queria chegar. Para Deus, eu estou a mentir, não estou a falar a verdade. Por que que eu estou a mentir? Irmãos, porque a palavra de Deus disse que em todas as suas pisaduras nós fomos curados, fomos sarados. Se eu não assumo que aquilo que aparentemente está a se manifestar em mim, eu estou a sentir na carne, e é mentira, e assumo como verdade, eu estou a dizer que a palavra de Deus, que afirma que em todas as suas pisaduras fomos sarados, é mentira. O que eu estou a sentir ou que estou a viver na carne é que é verdade. Agora eu pergunto, quem está a mentir? Deus ou o homem? Homem. Irmã, como é possível o homem estar a mentir se ele está doente? A irmã Isabel está a sentir que está doente, está de cama. Estás a mentir como? Mas Deus é a verdade. Nós é que não obedecemos. Louvado seja Deus. Ou seja, vamos tentar abrir um pouco mais o entendimento. Quando nós afirmamos
alguma coisa dizendo que isto ou aquilo, ainda não estamos a entrar nos textos bíblicos, não é, nem tão pouco no assim diz o Senhor. Estamos a ter uma abordagem ampla, no entendimento simplificado. Quando eu, de alguma forma, ou qualquer um de nós, diz alguma coisa, aquilo que estás a dizer é verdade ou é mentira, no parâmetro de quem? De Deus ou dos homens? Na verdade, no parâmetro de Deus. Nós é que rejeitamos a palavra dele. Nós precisamos compreender exatamente isso. E eu vou puxar um pouco mais no sentido de pararmos para pensar o seguinte. A Bíblia nos diz em Apocalipse que haverá na face da terra 144 mil e na boca desses 144 mil não se achará engano. Nós sabemos que engano é mentira. E todos nós aqui na sala somos unânimes em compreender que estamos a viver os últimos tempos. Eu pergunto, os 144 mil já nasceram ou vão nascer? Ou hão de vir? Eu acho que já nasceram. Se já nasceu, quem aqui na face da terra nunca mentiu? Existirá alguém nesse mundo que andamos, que vivemos, que nunca mentiu? Para que hoje, aquele texto da Bíblia que diz que na boca dele não se achará engano, se faça sentido. Existirá? Queridos, pensemos um pouco. É lógico e é evidente, porque a própria Bíblia nos diz, Romanos, capítulo 3, versículo 21, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, mas os 144 mil, e nós sabemos que o pecado não é só o ato, ou vamos assim dizer, o pecado, como nós aprendemos todos, o pecado não é a natureza. Porque o que ofende ao nosso bom Deus não é a nossa natureza, é aquilo que fazemos por livre escolha, por opção própria, por saber a verdade e ainda assim resolver fazer o oposto. Ou seja, as narrativas que existem, desde, tal como disse a irmã Nayara, desde a criação, ou desde o pecado até hoje, ou desde o céu, do grande conflito até hoje, são narrativas teológicas, são narrativas verbais. Em qual das verdades, ou em qual delas nós cremos? Naquilo que vivemos e sentimos, ou naquilo que assim disse o Senhor? Porque, humanamente falando, o nosso padrão a nossa régua para ver se o irmão ou a irmã está a mentir é diante de uma verdade que o mundo nos diz que é verdade. E vamos analisar em determinados textos, em determinadas abordagens de Cristo, ele diz sempre assim, dizia, em verdade vos digo. Desconstruindo isso, Cristo estava a tentar dizer por palavras simples, além dessa vossa verdade, há uma verdade na qual a palavra de Deus é a verdade. Por isso é que ele afirma na sua oração dizendo, Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Se nós assumirmos
e compreendermos essas diferenças, a justificação pela fé, como ela é em Cristo verdadeiramente, começa a fazer um sentido diferente em nós. Muitas das vezes já tive irmãos no off que me procuraram e dizendo que não basta só citar a palavra na hora da tentação, porque isso aparente ser cria-se uma ideia de que tens um amuleto, qualquer coisa desse gênero. Mas eu, porém, irmão, vos afirmo, quando nós citamos a palavra na hora da tentação, estamos exatamente desconstruindo a mentira, afirmando e trazendo Deus como verdade. Ainda que eu esteja a sentir na minha carne aquilo que aparentemente seja verdade. Acima desta verdade, há uma verdade verdadeira. E esta verdade é Deus. A palavra. Eu não sei se os irmãos conseguem, eu ainda não peguei em textos bíblicos para falarmos um pouco mais profundo, mas eu gostaria de perceber se estamos a caminhar no mesmo sentido, na mesma visão. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz-nos assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça para socorro em ocasião da tribulação, em ocasião oportuna. O que é que nós recebemos em forma de graça na ocasião oportuna? É a desconstrução, é a negação daquela verdade que aparentemente é verdade. Porque a própria palavra de Deus afirma que seja o homem mentiroso, que seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Nós precisamos entender verdadeiramente por quê? Porque a palavra de Deus, ainda que tu não estejas a viver isso, o que ela disse vai ter que acontecer e vai ter que ser, porque ela é autorrealizável. Ela é a única que pode desconstruir e desfazer a mentira. E a mentira é nada mais, nada menos do que senão o oposto à verdade. Quando nós ouvimos falar da incredulidade, muitos de nós não nos apercebemos que a incredulidade é deixar de crer na verdade. Mas a ideia que se pode colocar é que verdade? Aquilo que o Senhor disse. Vamos nos pegar somente nesse exemplo. Ele afirmou e afirma até os dias de hoje. Pelas suas pisaduras, nós todos sabemos que Cristo foi barbaramente espancado, vamos assim dizer, massacrado. Nesse sofrimento de Cristo, nós recebemos a cura. E se recebemos a cura, por que ainda ficamos doentes? Não será porque quando vem a tal doença em nosso corpo, nós precisamos confirmar a quem pertencemos e se realmente somos detentores dessa cura que nos foi concedida? Porque quando assim o fazemos, estamos a dizer que ainda que na minha carne esteja enferma, eu continuo achando não, crendo, obrigado, que a palavra de Deus é que é verdade e o que eu vivo é mentira. Isso parece uma coisa do outro mundo, uma coisa
imperceptível, uma coisa sem fundamento, parece fora da lógica, porque estamos numa caixa, nós fomos indoutrinados de tal maneira, fomos instruídos de tal maneira, que tudo que nós achamos que é a verdade. Mas há uma verdade acima, ou seja, há uma verdade verdadeira, que é a palavra. E vou levar-vos agora a entrarmos um pouco mais profundo. Abramos as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a Irmã Isabel, convicção de obrigado. fatos que não veem. Irmã Isabel, vamos ler com calma. Vamos tentar entender o que essa passagem nos quer ensinar com base nisso. Leia com calma. A fé é A certeza de coisas que se esperam, Stop. a Irmã Isabel, convicção. obrigado. Alguém tem uma versão diferente desta linguagem que a irmã Isabel está a usar? Na King James, por exemplo? Eu tenho, irmão. Leia, por favor. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Muito bem. Mais uma versão, por favor. Juntos, ninguém saia dali. Permanecemos somente no Hebreus. Vamos ouvir outras versões bíblicas. A versão internacional. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqui na versão aqui que eu estou ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Ainda assim, falta mais uma versão. Falta-me ouvir uma versão. Alguém tem alguma versão diferente? A Por minha favor. diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tem uma aqui Ninguém também. tem uma versão que fala do Essa é firme uma que fundamento? Tem uma aqui que diz assim: mas eis que a fé é a convicção das coisas que se esperam, como se já fossem realidade, e é a revelação das coisas que não se veem. Pronto, vamos partir da versão da mais próxima da fiel, que eu não queria entrar noutro contexto. Vamos partir daquilo que já temos como frações da Bíblia. Eu estou a ler a versão King James, 1611, que diz assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Se eu estou doente, eu vou pegar sempre nesse exemplo, porque todos nós alguma vez ficamos doentes e vamos poder nos identificar perfeitamente nesse entendimento. Se eu estou doente, eu almejo ficar bom, ou espero ficar bem. Mas eu vou ficar bem se eu tiver alguma substância na qual eu vou me agarrar, vou me assegurar de que por intermédio dessa substância eu ficarei bem, certo? Por quê? Com base no texto que acabamos de ler, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Qual é a substância que eu tenho que me dá certeza que eu vou ficar bom, que eu vou ficar bem? E algo que é imutável, algo que ainda que o céu e a terra passem,
isso não, jamais passará. O que eu tenho? Que é uma rocha firme, que é um firme fundamento, que me dá essa certeza que eu vou ficar bem. A palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, se eu tendo a palavra de Deus, terei a certeza absoluta que vou ficar bem. E lembremos-nos que na Bíblia, Cristo nos diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, certamente viverá. Ou seja, se eu tenho essa palavra, que é a substância que eu preciso ter, que é a rocha firme, que ainda que o céu e a terra passem, esta palavra não passará, eu terei esperança e certeza ou não que vou ficar bem. Sim, terei esperança e certeza. Na Almeida Corrigida, fiel irmão Pedro, nos diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas Louvado, que se esperam e a louvado prova das seja coisas Deus. que se não veem. Esta era a versão que eu queria ouvir há pouco tempo. Mas vamos exatamente nisso. Ou seja, para eu ter fé, precisa haver um firme fundamento. Alguma coisa que não se move. Alguma coisa que é séria, é imutável, é inalterável, que permanece. Esta é a fé bíblica. E é esta fé bíblica que confirma que eu estou na verdade quando estou sobre esta fé, sobre este firmamento. E este firmamento é nada mais, nada menos do que senão a palavra de Deus. Porque se eu tenho a palavra de Deus, eu estou firmado na rocha, estou firmado no firmamento, eu tenho a substância que vai criar em mim aquilo que eu não tenho. E quando eu tenho isso, evidentemente, a evidência das coisas não vistas, a evidência daquelas coisas que não são vistas, eu começo a vê-las. Eu estou a ver essas coisas com que olhos os meus olhos não enxergam. Eu estou a ver pelos olhos da fé. Eu estou a ver pelos olhos da verdade. A verdade é a palavra de Deus. O texto bíblico que nos ensina e que diz que o justo viverá pela fé, ele nada mais, ou seja, é a certeza de que Hebreus 11:1 é algo real. Por que que eu vou viver? Como vou viver pela fé? Porque eu vou viver no fundamento da verdade. E vou viver no fundamento da verdade com uma certeza. Porque aquele em quem eu creio, ele não tem sombra de variação. Porque ainda que eu morra, que é a coisa, vamos assim pensar, o pior dos cenários, ainda que eu morra,
certamente viverei. Quando nós começamos a compreender essas coisas de forma simplificada, a nossa mente perfeitamente começa a fazer a ligação entre os textos variadíssimos, entre variadíssimas promessas de Deus em nossas vidas, e começamos a compreender como Deus está a falar conosco de forma individual e como nós nos podemos apoderar dessas riquíssimas promessas de Deus para cada um de nós. O justo viverá pela fé. Quem determina se nós somos ou não justos? É o que os olhos humanos veem ou o que Deus vê? Certamente é o que Deus vê. É o que os anjos relatores anotam durante a nossa existência. Se nós vivermos na palavra de Deus. Ou seja, Satanás traz-nos uma narrativa oposta desta. Ele traz-nos uma narrativa que nós, sem percebermos, o defendemos, ou seja, reivindicamos a causa dele de forma inconsciente. E quando nós ouvimos a palavra de Deus nos dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento, nós às vezes nos moldamos ou ficamos muito limitados a pensar que o conhecimento que está a se referir aí é só relacionado às escrituras, ou é só relacionado com o mundo religioso. Não, porque essa verdade, ela aplica-se em todos os contextos da vida. Porque se eu estou enfermo, e eu vou entrar mais profundo um pouco, se eu digo que estou doente, eu estou a mentir ou estou a falar a verdade? Eu estou a me sentir doente. Para todos os efeitos, eu estou a falar verdade, porque estou doente. Mas essa verdade é perante a quem é que eu estou a falar essa verdade? A Deus, estou a mentir. Mas para a irmã Nayara, se calhar estou a falar a verdade. Mas importa que eu fale a verdade para Nayara ou para Deus? Lembremos, irmãos, que Cristo que andou aqui sobre esta terra, haviam 4 princípios em Cristo, que eu, num outro estudo, podíamos desenvolver mais isso. E Cristo viveu com 4 princípios diferentes daquele que nós vivemos hoje em dia. Cristo nunca orou pelo problema. Cristo orava pela solução, porque o problema já era um facto. E o exemplo prático é a palavra de Cristo quando os discípulos lhe perguntam: Senhor, por que ele está cego? Será que foi ele que pecou, a mãe ou o pai? E Jesus responde dizendo: nem ele, nem a mãe, nem o pai. Espera aí. Alguma coisa tinha que acontecer na vida daquele homem para ele ficar cego. Se ele não pecou, a mãe não pecou, o pai não pecou, por que ele está cego? E Jesus responde: para que se manifeste a glória de Deus. Cristo não falava. Cristo não falava com fala distorcida. Cristo falava com exatidão. Porque ele tinha
a certeza que a palavra do Pai era imutável. Sempre falou a palavra de Deus. Ele sempre falava dos resultados que ele desejava, não os que eram visíveis no momento. Ele sempre falou a palavra escrita para nos providenciar, para nos mostrar, para nos levar a compreender que a palavra de Deus, ela cria em nós aquilo que nós não temos. Ela combate em nós, ou combate em nós, por meio de nós, as alegações, as acusações de Satanás, dizendo que um ser caído jamais seria capaz de guardar a lei de Deus. O que é a lei de Deus? É a palavra de Deus. É viver da palavra. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos nós conhecemos esse texto. A questão que se pergunta é: que palavra? Toda. E a palavra que Deus nos dá, por exemplo, quando algum de nós tem problemas, eu vou dar aqui exemplo prático. Quantos de nós gostariam, por exemplo, de ter uma casa, de ter um sítio no campo? Mas, entretanto, lutamos e lutamos e nunca não conseguimos isso. A questão é, quando nós estamos de joelho perante a Deus, quando essa preocupação chega a nós de que estamos sem teto, o que é que falamos? A verdade de Deus ou a verdade que é visível diante dos nossos olhos? Se eu falo a verdade de Deus, ainda que eu não tenha casa, ainda que eu não tenha o sítio, ainda que eu não tenha não sei o que é que eu desejo, cada um de nós tem, cada um tem suas necessidades e preocupações, mas há uma palavra de Deus que disse em Filipenses 14, Filipenses 4:19, o meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Jesus reafirma isso por outras palavras quando ele diz: tudo que pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. A questão é, tudo que pedirdes em meu nome, é citar o nome de Jesus no pedido ou confirmar a palavra que em João 1:1 diz-nos que no princípio era verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus? E esse verbo se fez carne e habitou entre nós? Ou é falar, ou é orar dizendo: Pai, por favor, ajuda-me, abençoa-me nisto, isto e aquilo. Mas está lá a palavra nisto? Porque quando nós afirmamos, quando nós dissemos de forma direta, eu não tenho isto, eu não tenho aquilo, e ainda que seja verdade diante dos nossos olhos, irmão, paremos para refletir, será que isto é verdade? O que a palavra de Deus falou sobre este assunto na minha vida de forma pessoal e na vida de todos nós no coletivo? Não haverá um texto na Bíblia que confirma que eu sou herdeiro. O herdeiro só fica com uma parte e as outras não? Ou quando somos herdeiros temos todas as coisas? Todas as coisas
E se temos todas as coisas, por que que não desfrutamos de todas as coisas? O que falta? Estamos a querer dizer que Deus é mentiroso, então? Se ele disse que temos todas as coisas, e cadê as coisas? Cadê? No livro de Isaías, no capítulo 26, o Senhor tem uma promessa fantástica para nós. No verso 4, onde ele diz: confiai no Senhor perpetuamente. Olhem bem a palavra, perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Por que que nós não temos as coisas? Reflitamos individualmente. Por que que as coisas não são como nós falamos, como desejamos? Por quê? O que está a faltar? Será que estamos a dizer a verdade ou a mentira? Vamos refletir, irmãos. No livro de Salmos, no capítulo 46, o Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Irmão, quando estamos a ser, vamos assim dizer, perseguidos, atacados, qualquer um de nós quer fugir para um sítio seguro, para um refúgio, para onde encontra certeza e segurança de que ali eu estou protegido, estou guardado. Quantos de nós temos fugido para Deus? Quantos? Será que ele mente? Mentiu-nos quando disse que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ele não disse que às vezes, quando me apetece, ou de quando em vezes, quando durmo bem disposto. Não, ele está a dizer socorro bem presente. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele não está longe, ele está aqui. Ele está na palavra. Ele está na verdade. Eu não me lembro qual é o versículo bíblico que diz que pelas palavras da nossa boca nós podemos ser ou condenados ou salvos. Como assim, pela palavra da nossa boca, somos condenados ou salvos? A questão é, a palavra que está na nossa boca é de acusação ou é uma palavra de salvação? Noé nunca tinha visto chuva. Humanamente, vamos assim falar, no tempo de Noé, humanamente, era impensável o que Noé dizia, que vai chover. Porque as pessoas haviam vivido anos, tempos demasiado. E lembremos que Noé morreu com 900 e poucos anos. Estamos a falar numa altura em que o povo vivia anos e anos. E vem um Noé e traz a afirmação de que vai chover.
parece que Noé estava a falar uma mentira, porque perante ao mundo que todos os olhos contemplavam é que nunca chovia. Porque o método de Deus para regar a terra era até muito melhor e diferente. Fogo, a questão é, quem estava a falar a verdade? É o que os olhos humanos viam ou o que o Noé dizia? Onde é que estava a verdade? E todos nós sabemos onde estava a verdade. Porque a verdade, ela sempre vem. Porque a verdade liberta. Quero levar-vos, irmãos, a começarmos a refletir nessas coisinhas que parecem menos importantes, mas é como se fosse um start, a ignição, para começarmos a compreender que nós mesmos, além de não sermos capazes de nada, porque Cristo afirma, sem mim nada podeis fazer. Nada. É um engano tremendo acharmos que somos capazes de fazer alguma coisa de nós mesmos. Então, irmãos, precisamos nos posicionar e permitir que a palavra de Deus construa, que a palavra de Deus crie em nós aquilo que em nós não há, a verdade. Porque nós somos todos mentirosos. Porque mentimos, porque o barômetro para avaliar se o que estamos a viver, a fazer, é mentira ou é verdade, não é humano, é um barômetro celestial. O problema é que fomos concebidos, fomos indoutrinados, fomos ensinados, e aquilo está de tal maneira inculcado em nossa mente, que se eu disser alguma coisa que para o padrão do mundo é verdade, aquilo é verdade. Será que é verdade? Existe alguma verdade que Deus falou sobre aquele assunto e eu estou a negligenciar ou que estou a substituí-la por aquela verdade que aparente aos meus olhos ser verdade? Como o facto que eu reafirmo e afirmo novamente, eu dizer que estou doente, eu estou a mentir ou estou a falar a verdade? Não vamos falar de coisas fora de nós, vamos falar primeiro daquilo que está conosco. Eu digo que estou doente, perante a pessoa que me está a ver doente, eu estou a falar a verdade ou estou a mentir? Pois se é verdade, então estamos a dizer que Deus é mentiroso. Se eu estou a dizer que a minha doença é uma mentira, porque em Cristo Jesus eu fui sarado. Eu tenho a cura. Porque ele disse, eu sou o Senhor que te sara. Então aquilo que está a manifestar em mim não é verdade. Não é verdade perante quem? Perante a Deus. Ainda que o mundo ache que é verdade. Porque Cristo Jesus tomou a nossa enfermidade e carregou as nossas doenças. Irmãos, Cristo é real, Cristo passou por aqui, Cristo fez o que fez, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Por que eu ainda fico doente? E como eu estou doente, como eu me sinto doente, como é que eu afirmo isso? Estou doente?
Então Jesus ele não carregou as nossas enfermidades. Irmãos, começam a compreender o porquê ou como somos justificados pela fé. A justificação pela fé é compreender de forma simples que é Cristo em nós, fazendo aquilo que nós não somos capazes de fazer. Ele habitando em nós, ele fazendo em nós, nós vamos fazer ele passa a fazer em nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Porque nós fazemos o oposto. Nós oramos pelos problemas. Cristo falava e orava pela solução a respeito daquilo que Deus disse. E é isso que ele quer fazer em nós. Por isso começamos a entender a palavra de Deus no livro de Salmos, no Provérbios, quando ele diz: atenta às minhas palavras, porque são vida e saúde para o teu corpo. E elas trazem vida verdadeiramente. Porque é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Não queria monopolizar esse estudo, essa nossa meditação, mas queria que parássemos e individualmente refletíssemos nisso. Como nós temos respondido quando Satanás vem ter conosco nos acusando, e às vezes até nos acusa e nos mostra aquilo, nos convida, melhor dizer, a profanar o nome do Senhor. Como nós temos respondido? Que concordamos com ele ou discordamos dele? Irmão Pedro, Sim. nós podemos até imaginar que concordamos com ele, mas quando a nossa fé não é desenvolvida, quando realmente nós não compreendemos o que é fé e não temos fé, nós vamos estar cumprindo o que está lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 10. Aquele que não dá crédito a Deus o faz de mentiroso. Então, ainda que eu imagine que eu não estou fazendo Deus de mentiroso, se eu não creio que a palavra dele, ela está imbuída de poder criativo, de energia criativa, para produzir aquilo que ele prometeu, então eu estou fazendo ele de mentiroso. Porque eu não creio na promessa que ele fez. Eu não creio que o que ele falou sobre mim é verdade. Mas eu estou sendo levado ou pelo sentimento ou por a mentira que me contaram e que na minha mente ficou cauterizada e que eu acreditei. É por isso que o exemplo que o irmão dá aí, com relação à doença, e todos nós adoecemos, e aí a gente fica procurando uma justificativa. Ora, mas nós estamos no mundo de pecado. Então, nós adoecemos porque estamos no mundo de pecado, e a gente vai encontrando desculpas, que na realidade são mentiras, para fazer o que está escrito em 1 João 5, versículo 10, fazer Deus de mentiroso. Por isso que todo homem é mentiroso, na realidade, porque não há verdade em nós. E quando nós não estamos vivendo dentro da palavra de Deus, então nós somos uma mentira. Porque não há verdade em nós, e nada que nós sentimos, ou pensamos, ou falamos, que é diferente do que Deus falou e do que está na palavra de Deus, tudo isso é mentira. Porque Irmã Nayara, vê
vê só o que, é que o Senhor nos disse no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo. Vamos ler o 1, 2. 1 e o 2. Agradeceria que alguém tomasse leitura desse versículo. 1 e 2. Romanos 1 e 2. Portanto, Desculpa. irmão, Romanos 12, 1 e 2. Desculpa. 12, 1 e o 2. Vou ler aqui, irmão. portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, querem textos mais explicativos? Querem uma explanação mais compreensível do que essa? Paulo, quando escreve aos Romanos, porque eu vou entrar numa explicação um pouco mais abrangente. Quando Paulo escreve isso, ou essa carta aos Romanos, Paulo conhecia como os romanos viviam, assim como nós vivemos, achando que a verdade que nos falaram, que até os nossos olhos contemplam, é verdade. E Paulo fala no versículo 2: não sedes conformados. Irmãos, não aceitem o mundo, aquilo que o mundo está a dizer, é o que o Paulo está a dizer. Não se conformem, não aceitem. Mas permitam ser transformados. Permitam-se ser transformados pela renovação da vossa mente. O que é que se renova? Aquilo que está caduco, aquilo que não é verdade. E quando assim acontece, qual é o benefício que nós adquirimos? Para que experimenteis quão é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Texto mais explícito. Paulo está a pedir para que nós nos renovemos, para que saiamos dessa bolha que nos envolve, para que entendamos que Elias, mesmo não vendo nuvem, insistia orando. Por que Elias insistiu 7 vezes orando, mesmo não vendo a nuvem de chuva? Porque ele sabia, porque ele não estava na bolha. Porque Elias cria que a palavra de Deus não volta para Deus em vão. Então, quando Elias, citava a palavra de Deus nas suas orações, ele sabia que o trono da graça haveria de responder. Porque Deus não mente. Essa é a fé que nós precisamos ter, a certeza de que o que estamos a pedir a Deus está firmado num firmamento seguro. Está firmado em alguém que não tem sombra de variação. Que tem prazer em nos dar as coisas. Porque Cristo diz: se assim não fosse, eu não vos teria dito. Se não fosse assim, ele não nos teria dito. Se ele disse, é porque é assim. Ele começa no versículo 1 dizendo: suplico-vos, eu imploro a vocês, irmãos. Paulo está dizendo: eu imploro a vocês, pelas misericórdias de Deus.
para que se apresentem a Deus como sacrifício vivo. Não é quando morrerem, é agora que você está vivo. Agora que pode mudar alguma coisa. Este é o culto racional que Deus espera de nós. Essa mudança, essa aceitação de que a palavra de Deus habite em nós ricamente, bem como toda a sua sabedoria. Porque Jesus Cristo é para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, que a palavra em nós é sabedoria, justiça, santificação e redenção. Atentemos-nos a isso, irmão, de forma séria. Pela palavra dos teus lábios, me guardarei da vereda do destruidor. Como? Que textos mais explícitos nós precisamos ler para compreender que Deus está a bater na porta? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Parece coisa do outro planeta, parece coisa que não é inatingível, parece que é coisa que vai acontecer daqui a 100.000 anos. Ele está dizendo, eu estou convosco. Não disse que vou estar, eu estou convosco. Até a consumação dos séculos. Vós sois meus amigos quando fizerdes aquilo que eu vos digo. O que ele nos diz? Cristo em nós, a esperança da glória. Me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não andemos de forma leviana. Não achemos que as coisas vão acontecer do nada. Não, irmãos. Atentemo-nos para o que o Senhor está a fazer por nós. Do que já fez, do que há de fazer, do que já está a fazer. Ele deu-nos o poder de sermos participantes da natureza divina. Que bênção mais nós podemos almejar? Participar da natureza divina somente por citar a palavra e crer nela. Nos tornamos participantes da natureza divina. Mesmo com a nossa má árvore, nós podemos unir o esforço humano entregando a vontade ao Senhor e Ele colocar a sua onipotência e nos tornamos vencedores, porque assim está escrito, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Nós nos tornamos vencedores pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro já não derramou seu sangue? E cadê a minha palavra? Irmãos, reflitam.
Precisamos ter a fé do centurião, e que disse a Jesus: basta o Senhor falar, basta uma palavra, e ele será curado. Amém. Louvado seja Deus. No livro A Mensagem do Terceiro Anjo, na página 357, está escrito que o pensamento que está na mente de Deus a nosso respeito, quando ele é expresso por meio de uma palavra, ou de qualquer que seja a promessa que está nas Escrituras, quando ele é expresso, essa palavra, ela produz o elemento que estava presente no pensamento de Deus. Porque existe energia criativa nela, porque existe um poder divino que se encontra na palavra que Deus fala. Quando Ellen White comenta o que tem nos detido aqui nesse mundo de pecado por tantos anos, principalmente depois que a mensagem de justiça pela fé foi derramada em 1888, ela fala justamente da incredulidade. E a incredulidade é não acreditar nas palavras de Deus, é não acreditar que há poder para cumprir o que Deus fala a nosso respeito, porque nós não somos nem mesmo o que nós cremos que somos, nós somos o que Deus falou sobre nós, e quando nós não estamos crendo nisso, então nós estamos vivendo uma mentira, porque Paulo fala lá em Romanos que seja todo homem mentiroso, e só em Deus há a verdade. Então, eu acredito que nós estamos agora, irmãos, no momento em que Deus, pela sua misericórdia, ele tem permitido que nós entendamos na prática, que saiamos só da teoria dos conceitos, e que, de fato, ele está nos dando a oportunidade de que a nossa fé seja experimentada, de que possamos esperar, como o irmão disse, Jesus, ele não orava pelos problemas, ele orava por a solução. E quantos problemas nós temos? Porque todo mundo aqui tem um problema, seja de saúde, seja na família, seja financeiro. Como é que nós temos reivindicado as promessas de Deus? Será que é por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém? E o irmão Pedro até falou isso. Por que nós não sabemos orar como convém? Justamente porque a nossa oração, ela está baseada em pedir pelas nossas necessidades. Só que Deus, ele já tinha provido todas as coisas para a nossa necessidade. Porque toda a palavra de Deus é um armazenamento da provisão de Deus para a nossa vida. Mas quando nós nos deparamos com os problemas, no lugar de reclamar aquela provisão que já está pronta para o nosso problema, nós vamos pedir. E pedimos mal, porque não pedimos baseado na promessa. Se o problema é com o meu filho, eu preciso buscar na palavra uma promessa específica sobre filhos, né? E quantas promessas o Senhor Deus tem sobre os filhos, que os filhos são herança do Senhor, que ele traria os filhos, que ele levantaria o terceiro Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, que os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro. Por que então que os nossos filhos estão se desviando? Por que então que parece que as coisas não acontecem como está na palavra? O problema não está na palavra. Porque, irmã Nayara, pegando essa tua deixa, por que está acontecendo com os nossos filhos? Porque nós não cremos em Isaías 54:13, onde o Senhor diz: grande é a paz dos meus filhos, porque são ensinados pelo Senhor. Amém. Nós precisamos crer nisso, porque o Senhor vai ensinar, porque Ele próprio disse. A Bíblia é fantástica. Deus tem falado conosco de maneira impressionante que nós não ouvimos. Em João 14:13, alguém pode ler João 14:13, o que o Senhor está a falar? Temos que começar a ler a Bíblia como Deus falando para mim pessoalmente, para ti, irmão, para ti, irmã. Quando tu estás a ler a Bíblia, coloca-te a ti, como se Deus estivesse a falar contigo
pessoalmente. Até mesmo porque todos esses homens esses profetas, eles morreram e estão no pó da terra aguardando o retorno de Jesus. E todos os nomes que eles mencionam na Bíblia também morreram e estão no pó da terra. Então eu preciso trazer a Bíblia para o presente. Eu preciso aplicar isso para a minha vida. E não entender que promessa é só aquilo que está de vermelho, porque tem algumas Bíblias que elas já vêm com as promessas em vermelho, né? Mas toda a palavra de Deus é uma promessa. Toda ela. Todas elas. Então, quando nós passarmos a receber a palavra de Deus como um Deus pessoal, individual, que está falando para mim, que se importa comigo, aí a nossa fé ela começa a se mover no sentido de receber aquilo que Deus já proveu. Ellen White fala que onde nós vemos 1000 problemas, onde nós não vemos nenhuma solução, onde nós não vemos nenhuma solução para os nossos problemas, Deus tem mais de 1000 soluções. Se nós acreditássemos nessa palavra, nós não ficaríamos aflitos, desesperados, oprimidos, ansiosos. O problema é porque, de fato, nós somos incrédulos. Nós temos dificuldade de esperar que a palavra cumpra o que ela disse que vai fazer. Se Deus tem mais de 1000 soluções para um problema meu, então o problema é a minha falta de fé em esperar que ele cumpra uma dessas 1000 soluções para o meu único problema. Irmão João, o quê? 14? 13. Está escrito assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele falou 2 coisas, 3, 10. É isso que está escrito aí? Tudo. Tudo é tudo. Vê um outro texto, irmã Nayara, que diz assim. Diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o 14 ainda completa, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Louvado seja Deus. Vê um outro texto fantástico da Bíblia que diz assim, o Senhor diz assim: eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Mas, irmãos, como nós podemos pensar que é nós que fazemos alguma coisa? Ele está a se prontificar. Imaginemos nós, o nosso pai mortal, diga assim: meu filho, não te preocupes com nada. O que eu te disse, eu vou fazer. Só quero que tu me obedeças. Eu vou fazer tudo, filho. Eu é que vou comprar, eu é que vou arrumar, eu é que vou... Que jugo suave e leve o Senhor nos deu. Nós não gostamos, nós queremos levar o jugo pesado, o difícil. Mas ele está a dizer, eu próprio disse que todas as coisas. E eu também o cumprirei em vocês. Tomei o propósito para mim mesmo e também o executarei. A quem? Aqueles que crerem, aqueles que permitirem, aqueles que aceitarem. Amém. Glória a Deus. Irmã Lore, você está com a mãozinha levantada? Eu li, não consigo me lembrar, foi na King James agora, essa que eu comprei. Só que eu não consigo me lembrar qual foi dos livros, né, do Novo Testamento, que Jesus diz assim: e tudo o que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. E se não existir, eu crio. Ou seja, se aquela coisa que a gente pedir não existe, ele cria para nos dar. Só que eu não consegui encontrar mais, eu preciso encontrar essa passagem. Eu li. Mas, Irmã, isso é tão tremendo e é tão profundo. Olha só,
se não existir, eu crio. É perfeitamente possível para Deus criar o que não existe, porque não existia nada e ele criou tudo pelo poder da palavra. Ele foi falando e as coisas foram surgindo. Então, isso daí, irmãos, eu vou exemplificar, vou fazer agora que nem o irmão Pedro falou. Muitas vezes, a situação que a gente vive é uma situação tão terrível que a gente não acredita que existe solução para aquilo. Um casamento destruído pelo pecado, que a gente olha para outra pessoa, não tem perdão, isso aqui não tem perdão, isso aqui não tem volta, porque não existe mais amor, acabou o amor, acabou o respeito, acabou isso, é assim que a gente se refere. Mas Deus está dizendo que se a gente tivesse fé, ele poderia criar o que não existe mais. Ele poderia criar de novo respeito ali, ele poderia criar de novo amor, ele poderia criar o que não existe. É exatamente isso que a palavra está se referindo. Que se nós tivéssemos fé para reivindicar a promessa, mesmo não existindo, ele criaria, porque ele é especialista em criar o que não existe, porque ele criou tudo que não existia simplesmente pela palavra. Irmão, pode falar o que você ia dizer. Deixa-me só dar aqui um subsídio. Irmãos, tenhamos só um cuidado nesse contexto que acabamos de falar agora, de que Deus cria o que não existe. Eu gosto de trazer o nosso raciocínio nas coisas mais simples do nosso dia a dia para ajudar-nos a abrir um pouco mais o nosso escopo mental. Irmãos, se eu orar fervorosamente na palavra de se eu orar fervorosamente, pedindo a Deus que Ele me dê um poço de petróleo meu para mim, eu receberei isso? Dificilmente. Só se Deus tiver um propósito de salvar bem muita gente nessa plataforma de petróleo. Mas por que eu não receberei se eu pedir fervorosamente com tudo que Deus orientou? Por que eu não vou receber esse poço de petróleo? Porque a palavra de Deus diz que eu é que sei o que é melhor, ele é que sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes o nosso pedido não está de acordo com aquilo que ele tem de melhor para nós, com a promessa dele. Ou seja, eu não vou ter de Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma promessa que o Senhor prometeu que me daria um poço de petróleo. Logo, a minha oração não tem um firme fundamento. O meu pedido não está firmado numa promessa, num firme fundamento, não tenho substância para suportar e sustentar o meu pedido. Eu não sei se conseguimos compreender isso. Como dizem no Brasil, isso faz bugar a mente, não é? Ele cria, mas se tiver um propósito, né? Para que, Ou como seja, ele falou no João, para que o Filho seja glorificado na nossa vida, né? Se não for... Exatamente, tem que ter. Porque tudo aquilo que nós precisamos, tudo, irmãos, ele já, como ele proveu. A minha graça te basta e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu penso assim. Exatamente. Se eu vou ter um poço de petróleo, não é porque eu orei sobre a súplica pedindo um poço de petróleo, é porque as demais coisas ele acrescentará, se assim o convém. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que eu espero, ele tem que estar firmado numa promessa.
se não tem promessa naquilo que eu espero, não é fé. É assentimento mental. É coisa da nossa cabeça. É presunção, né, irmão? É presunção. Porque fé bíblica é eu ter certeza que aquilo que o Senhor falou, que é a verdade, eu vou me firmar nessa verdade. E por ser verdade, eu vou destruir aquilo que a mentira me está a apresentar, dizendo que eu não tenho. E eu vou apresentar o que tenho. Ainda que eu não veja com os meus olhos aquilo que eu estou a clamar, mas com os olhos da fé eu já estou a vislumbrar. Logo, o Senhor há de trazer à existência aquilo que não existe, baseado na promessa, na minha crença sobre aquela palavra. Isso é fé bíblica. E eu, nessa fé, estou a destruir, estou a afirmar que a palavra de Deus é verdadeira. Quando eu me coloco nesse patamar, queridos irmãos, não há como o céu não se mover em nosso propósito. Não tem como. Ellen White diz que quando assim é, os anjos do Senhor andam pela vereda da vida para trazer a resposta daquela súplica, porque Deus não pode ser mentiroso. Jamais. Porque ele afirma que eu não violarei a minha aliança, nem modificarei os meus lábios proferiram. No livro Como temos um capítulo fantástico. Eu adoro, eu leio esse capítulo vezes e vezes sem conta. O bom combate. Capítulo 18 do livro Como, o bom combate é perfeito para nos ajudar a compreender isso. Quando nós ouvimos que Jacó lutou com o anjo e venceu, a ideia que nós temos é que é uma luta física. Não, irmãos. Jacó agarrou-se às promessas do Senhor, insistentemente pediu, que vou dizer assim, o céu não se aguentou e disse, vamos lá resolver esse problema e acaba logo com isso, porque Deus não pode ser colocado entre a espada e a parede, não. O Senhor não permite que isso aconteça, até porque Ele tem prazer em atender as nossas súplicas, os nossos pedidos. Então não há como colocar Deus entre a espada e a parede. Quando nós temos a palavra de Deus, nós recebemos poder divino. Quando nós temos a palavra de Deus, nós estamos a escolher servir a Deus. Quando temos a palavra de Deus, estamos a dar a nossa vida a Deus. Quando nós temos a palavra de Deus, estamos rendendo a nossa vontade a Deus. Quando temos a palavra de Deus, estamos exercitando a nossa fé. Quando temos a palavra de Deus, estamos a ser enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Quando temos a palavra de Deus, entregamos a Cristo o nosso querer. Quando temos a palavra de Deus, estamos buscando força do alto. Quando temos a palavra de Deus, temos como vencer Satanás. Porque é a única coisa que derruba Satanás. É a única coisa que ele foge. Porque está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Isso é uma afirmação, isso não é um adágio popular, não. Isso é a palavra de Deus. Ela afirma isso.
Quando citamos a palavra de Deus, recebemos Cristo em nós, o Espírito Santo em nós. Como ele vem, não é nos, não, não temos que nos preocupar com isso, porque é imperceptível. Eu falo, irmãos, porque eu vivo isso. Parece, como é que eu posso dizer aqui? Parece que estou a me vangloriar. Não, meus irmãos, não. Antes, pelo contrário, que eu me diminua, que o Senhor cresça em mim. Deus criou as coisas, o método de Deus de criar é por meio da palavra. E é exatamente pela palavra que ele cria todas as coisas, todas as coisas. A redenção, a santificação, a justificação, é tudo por meio da palavra. Nós cremos em Deus quando permitimos que essa palavra habite em nós. Amém. Louvado seja Deus. Irmão Pedro, Amém. eu acredito que pelo horário, né, é tão maravilhoso meditar na palavra de Deus, que já vai dar 9 horas e nós não estamos aqui e não poderíamos passar mais tempo, mas já está bem tarde aí para você e aqui para nós também, já na hora de nos recolhermos. O irmão pode fazer aí as suas considerações finais para a oração já, pelo horário, tá bom, meu irmão? Em outra oportunidade, se Deus permitir, nós podemos continuar esse tema que não se esgota nunca. Nunca. Vou terminar aqui com uma citação que eu gosto muito. Está no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 11. Irmã Nayara, se puder, leia, por favor. Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água. Quem para falou? Minha irmã Nayara, vamos com calma. Quem é que está a dizer? João Batista aqui? Sim, João Batista falando. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é Stop, mais irmã Nayara. poderoso do que eu. Para um pouco, irmã Nayara. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Foi o que João Batista fez. Mas aquele que vem depois de mim, Cristo já veio ou não veio? Sim, E ao vir, ele nos batizará com o quê? Segundo João. ele é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas queremos. Queremos o Espírito Santo do Senhor. Queremos a chuva seródia. Queremos a chuva temporã. Ele já veio. E ele está disponível para nos dar isso. Irmãos, Deus não é um pensamento, uma coisa que nós imaginamos, algo que idealizamos, algo que construímos na nossa mente. Não. Deus é real. Deus é real. Ele habita naqueles, em todos aqueles
que creem nele. Ellen White diz assim: se Deus permitisse que os nossos olhos abrissem só um pouquinho para contemplar aquilo que agora não podemos contemplar, muitos de nós já nem levantaríamos. Nos acheguemos a Deus verdadeiramente. Lembremos-nos de que Deus prometeu o que Ele fará. E Ele não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa e retire o que falou. Não. Nele não há sombra de variação. Ele é certeza. Ele nos ama e nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para aquele que aceita, para aquele que acredita, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, precisamos acreditar nisso. Ele é o caminho, ele é a verdade, porque quem tem o caminho e tem a verdade chega à vida. Tem a vida. A ciência da fé é o maior dos exercícios que todos nós deveríamos nos concentrar e buscar fazer. Permitir que Deus habite em cada um de nós pelo meio da palavra. Amém. Somente a palavra de Deus nos pode santificar, somente a palavra de Deus nos pode livrar do engano. Somente a palavra de Deus nos dá a paz que excede a todo o entendimento e guarda os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Logo, as coisas que são boas, puras, amáveis e de boa fama, nessas coisas nós vamos pensar, que agora não conseguimos pensar. Por isso, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu rogo-vos, irmãos, permitam que sejamos transformados pela renovação, pois está escrito: despojei-me do velho homem e revesti-me do novo homem. Esse novo homem, ele é renovado no conhecimento segundo a imagem daquele que me criou. Assim está escrito. Permitam, irmãos, que Cristo, que a palavra more em nós. Entesouremos a Bíblia, nos concentremos para guardar verdadeiramente o templo do Senhor que somos nós. Purifiquemos esse templo por meio da palavra. Ele vai purificar todo o templo. Fazemos um exame diário do que estamos a falar. E quando Cristo habitar verdadeiramente em nós,
Veremos as obras que nós hoje não conseguimos fazer a serem feitas em nós. E essa seja a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa busca para com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O irmão vai finalizar com a oração. Sim, irmã Nayara. Então vamos orar para encerrar. Oremos a Deus. Deus nosso refúgio e fortaleza, olhamos para Ti neste momento de humildade, reverência, como nos ensina o Salmo 91. Colocamos a nossa fé e confiança em Ti, ó Pai, pois sabemos que aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa na sombra do Todo-Poderoso. Senhor, reconhecemos que a vida é uma jornada repleta de desafios, perigos, incertezas. No entanto, o Salmo 91 nos assegura que não precisamos temer o terror da noite, nem a seita que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a morte que assola ao meio-dia. Pois Tu és o nosso abrigo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Neste momento clamamos a Tua proteção sobre nós, sobre a nossa comunidade, sobre todos os nossos entes queridos, ó Pai, sobre nós. Assim como uma mãe guarda os seus filhos, te pedimos, ó Senhor, nos méritos de Cristo Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. E clamamos, ó Senhor, venha habitar em nós, ó Pai. Venha habitar em nós, ó Cristo Jesus. Venha fazer a Tua vontade em nós. Porque verdadeiramente estamos crucificados em Cristo. Vivemos não mais nós, Cristo vive em nós. E a vida que vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Tudo isso te pedimos, ó Pai, crendo, porque assim está escrito. Esta é a confiança que temos nele. Quando pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, temos o que pedimos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo do Senhor, que está em mim, está em nós. Permaneça conosco, Pai. Dai-nos uma noite abençoada na Tua presença, pois está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Que seja assim conosco, Pai. É o que te pedimos e agradecemos. No nome de Cristo Jesus. Amém.